Que impressionante. Pastor, a oração, eu orando por alguém, eu posso entrar numa batalha ou numa guerra que não é minha? Acredito que sim. Isso é possível? Eu penso que sim. Toda vez que a gente olha, por exemplo, o Daniel, né? O Daniel orando, né? Clamando. Daniel, ele literalmente encarou desafios de guerra ali. Imagina que uma resposta que ele precisava gerou uma guerra lá em cima no Shambhala, né? Os demônios estão tentando impedir uma resposta de chegar ali para ele. Então tem uma guerra desencadeada aí. Pensando desse ponto de vista, hoje eu tenho uma cautela, eu não faço isso. Tem muita gente que diz assim: olha, você pode entrar nessa guerra comigo? Eu não entro. Eu vou pedir a Deus, eu vou clamar a Deus, até porque eu não sei a que nível essa guerra está se desenvolvendo. Por que esse alguém está dentro dessa guerra? Que batalha é essa que esse alguém está enfrentando? Não seria de repente apenas uma guerra ou um tratamento de Deus com esse indivíduo e eu vou colocar a mão aonde eu não deveria colocar? Não, vou entrar nessa guerra aí, eu vou orar junto com você. Negativo. Nem sempre eu faço isso. Eu digo, primeiro eu vou conhecer, eu vou buscar entender um pouquinho, vou ter um diagnóstico da situação para mim dizer, olha, de fato eu vou guerrear contigo, eu vou orar com você, eu vou fazer isso. Agora, desapercebidos, muitos chegam e dizem, não, vou entrar contigo nessa peleja. Vai, então vai lá. Entra lá, você nem sabe o que você vai enfrentar pelo caminho, vai se arrebentar tudo, porque, meu amigo, não é simplesmente chegar e entrar no campo de batalha desavisado, vou guerrear, vou orar, vou entrar nessa... Eu tenho muita cautela, particularmente. Se alguém discorda de mim e diga, não, você está errado, eu acho que você está supervalorizando as forças do mal, beleza, eu não vejo como supervalorização, eu vejo como cautela, com cuidado, com racionalismo, sabe? Eu não quero operar como alguém de peito aberto, chegando dizendo eu sou o bambambam, e depois no primeiro dardo inflamado eu vou cair ao solo, de jeito nenhum. Então eu tenho muito cuidado. Eu posso sim estar comprando um grande problema, encarando guerras que não são minhas. Como uma frase que eu ouvi certa vez, né? É muito melhor você errar por excesso de cautela. Exatamente. Do que por muita confiança, né, cara? É melhor você ir com cautela, porque... Pastor, uma questão aqui no programa que já foi muito debatida e a gente encontra muito comentário, muito mesmo. Depois do crescimento aí que o canal teve, muita gente nova chegando, várias vertentes, divisões e tal. Muito polêmico um assunto assim, ó. Eles colocam lá, não existe processo de libertação e nem batalha, porque Deus é o Deus da batalha, porque uma palavra de Deus anula tudo, acabou, e é no estalar de dedos, e não existe esse processo. O que o pastor poderia responder para o povo que pensa dessa forma? Olha, já vou aproveitar para fazer o meu merchandise aqui, né? Agora, no mês de fevereiro tem um lançamento do meu novo e-book que eu escrevi agora, tô terminando, concluindo agora, a parte final. Eu vou falar exatamente sobre essas questões processuais da libertação, entende? Deus, ele simplesmente, uma palavra, gente, não é a questão da ordem, não é a questão do poder que está em xeque. O poder da voz de Deus é imensurável, é inquestionável. Davi diz que a voz dele no Salmo 29 ela é poderosa. Ele diz, olha, tributai, tributai ao Senhor, a voz do Senhor é poderosa. Aí ele começa a enumerar lá o poder da voz de Deus. Ela separa a labareda de fogo, ela faz tremer o deserto, de Cádiz, né? Ele faz as servas parirem. O poder da sua voz é poderosíssima. O que está em questionamento não é o poder de Deus. Na libertação, o poder de Deus é inquestionável. O que é questionável na libertação, e aí é por isso que a gente chama de processo, é a questão do ser humano. É a nossa humanidade em confronto com o poder de Deus. Deus pode fazer? Claro que Deus pode fazer. Mas Deus respeita todo esse processo. Por quê? Porque o processo é uma morte de cruz. É uma crucificação. Todos os dias a gente vai ter que renunciar a algo na libertação. A libertação é uma entrega do indivíduo. E eu duvido alguém aqui que me rebata dizendo assim, não, eu tenho
30.000 coisas na minha vida e eu vou colocar as 30.000 na cruz hoje. Não coloca, não tem como. Olha, pastor, hoje eu sou usuário de drogas, eu estou me libertando, hoje eu estou entregando o meu vício na cruz. Não, gente. Primeiro, o vício não está no poder da fala. O vício já está atrelado por atos demoníacos, inclusive, e que já entrelaçaram os ossos, já estão na corrente sanguínea. Então é um processo. Possa ser que esse indivíduo tenha algum tipo de recaída, possa ser que esse alguém enfrente os dilemas de sentir na sua boca o gosto da cocaína, o cheiro, o desejo, a vontade, e isso está sendo todos os dias crucificado com Cristo. Isso está indo para a cruz, isso está passando por um processo de morte. Essa pessoa ficará liberta, mas é um processo, é uma desconexão do indivíduo. E tem coisa da gente que a gente, por saber que dói, ninguém quer passar dor. A renúncia dói. Então tudo aquilo que te causa dor, você não está muito afim de experimentar, não é mesmo? Por exemplo, eu não gosto de tomar injeção. Por que eu não gosto? Porque dói. E quando eu preciso tomar uma injeção? Agora, recentemente eu fiz uma cirurgia, tive que tomar 28, mano. Pensa que eu gostava daquilo? Eu queria fugir, mas a necessidade me empurrava para isso, eu não tinha para onde correr. Então foi processual. Então, libertação é uma questão de processo, não pela falta do poder de Deus. Ai, você está menosprezando o poder de Deus porque basta uma palavra do Senhor, tudo acontece. Negativo. Não é a questão do poder de Deus. O poder de Deus, basta um sopro dele, acabou. Está decidido, está feito. Lembra do centurião? Estou aqui só por uma palavra tua. Você mandou, vai acontecer lá, acabou. Ok? É um fato isolado, claro que é. Mas, gente, precisa se entender que libertação é um processo. Ninguém consegue. Primeiro porque não se atrela só ao corpo físico, William. Se fosse só o corpo físico, beleza. Nós vamos enfrentar pelo menos 3 esferas no ser humano que precisam ser libertos. Nós precisamos ser libertos fisicamente. Nós vamos ter problemas fisicamente, nós vamos ter problemas espiritualmente e vamos ter emocionalmente. Então vamos dividindo esse ser humano, fatiando ele, cada área dessa. Imagine alguém tendo que ser liberto dos seus traumas. Você passou por um trauma. Quanto tempo você guerreou com esses traumas? Detalhe, você é um cristão. Você conhece o poder de Deus, você sabe quem é Deus. Mas para você poder se livrar disso, mano, foi difícil, não foi? Então é um processo. Ah, Deus pode fazer? Deus pode. Mas o interesse de Deus não é fazer da gente uma marionete, que ele simplesmente pega aqui e diga assim, vou fazer isso aqui, você, pam, acabou. Não, negativo. Ele quer que eu, primeiro, seja réu confesso dos meus problemas. Ele quer que eu confesse, ele quer que eu renuncie, ele quer que eu deixe, ele quer que eu entregue, ele quer que eu viva o processo do milagre, da libertação, da cruz de Cristo na minha vida. Então, aos que dizem, ah, não, está errado essa visão, entenda como você quiser, mas a ideia da libertação num campo de raciocínio lógico é processual. Então isso é dando um gostinho para vocês do que vai ser o necessário comentar. A gente vai pegar um comentário como esse que a gente acabou de responder aqui e vamos falar diretamente para você que tem dúvida. Colocaram lá esses dias assim, mas o processo de libertação não é bíblico, então Naamã ele foi curado instantaneamente da lepra, não teve um processo para ele? Geralmente essas pessoas aí, pastor, que fazem esse tipo de confronto são pessoas que desconhecem Bíblia. Desculpe, mas é a verdade. Você já matou a charada com um único texto. Imagine se a gente for mexer nos demais. Não tem como. Não tem como, né?